Quando operamos a partir do canal 3 e no seguinte, automaticamente, começamos a mudar a maneira como lidamos um com o outro. Começa a haver uma certa imparcialidade na maneira como tratamos as outras pessoas. Qualquer que seja a nossa relação com alguém, serão aplicadas as mesmas regras gerais. Não importa se é com o nosso pai ou com o nosso filho, nosso inimigo ou o nosso amigo. Começamos a lidar com todos da mesma maneira. Todos passam a ser o tio Henry. Tratamos a todos com apreço pelo fato de sermos todos seres encarnados. Todos somos Deus agindo através de todos. O Gita diz: o homem cujo amor é o mesmo pelos seus inimigos ou seus amigos, cuja alma é a mesma na honra ou na desgraça, que permanece equilibrado na culpa e no louvor, cujo lar não está nesse mundo e que tem amor, esse homem é apreciado por mim. Quando vemos as outras pessoas através dos canais 3 e 4, não somos íntimos para julgá-las o tempo inteiro. Vemos a perfeição do seu ser exatamente como elas são. E paramos de esmiuçar tanto sobre elas. Não ficamos observando e repetindo. Você deveria agir dessa forma. Ou você não deveria fazer isso. Se você fosse um bom pai, você faria. Meu filho será um. Espero que meus pacientes da terapia façam isso, aquilo e aquele outro. Um bom empregador nunca deveria fazer isso e aquilo. Lembre-se de todos os julgamentos, de todas as expectativas. Acho que meu marido deveria fazer tal coisa e tal coisa. Espero que a minha esposa faça isso, aquilo e aquele outro. O que poderia ser mais corrosivo para uma relação do que isso? Se formos para a floresta e observarmos as árvores, não dizemos: preferiria que esse carvalho fosse um olmo. De alguma maneira, permitimos que as árvores sejam como elas são. Não podemos garantir que cada uma seja perfeita à sua maneira. Mas quantas pessoas, se elas não são da maneira como achamos que deveriam ser, tudo se transformará em um inferno. Ficaremos julgando, censurando e criticando a todos. O problema com o nosso julgamento é: todos estão sempre fazendo o melhor que podem. Maharaj sempre me dizia: Ramdas, não vê que tudo é perfeito? Todos são perfeitos, exatamente da maneira como eles são. Existem os gunas, existem fios do universo tecendo sempre, interagindo entre si. E em cada manifestação individual, esses fios teceram uma trama de uma maneira única, que produzem uma outra afirmação do impermanente. Então, alguém chega até você e está descontrolado e zangado, e você vê a perfeição nisso e diz: bem, existe Deus como uma pessoa zangada. Você é uma estranha manifestação de Deus. Dessa forma, vocês proporcionarão a cada encarnação o espaço para se manifestar exatamente como elas precisam. Quando estamos somente começando a lembrar que temos identidades nesses outros planos, é bom permanecermos próximos de outras pessoas engajadas no mesmo jogo que nós. É divertido jogar com outros seres que estão trabalhando sobre si mesmos, que estão se conscientizando como nós. Chamamos essas pessoas de membros do nosso satsang, ou do nossa sangha, ou da nossa fraternidade. E elas são tão importantes em nossa jornada que o budismo as destaca como uma das três joias. Eu me refugio no Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio no Sangha.
O satsang é importante porque nos impede de ficarmos perdidos nos canais 1 e 2. Quando vocês estão em um satsang, podem ficar nervosos e uma outra pessoa pode ficar nervoso, mas no mesmo momento ambos pensam. Olhem para isso. Por que isso é tão frutífero participar de um satsang? Existe a suposição de que todos estão no mesmo barco e de que realmente estamos todos ali para ajudar um ao outro no despertar. Poderemos ainda ficar aprisionados nos incríveis melodramas, porém, ao mesmo tempo, sabemos que por trás deles existe a brincadeira cósmica. O resultado é que estaremos começando a ter um satsang, uma comunidade do espírito, que não é baseada no espaço e no tempo. Estamos tão habituados a pensar sobre os relacionamentos com as outras pessoas, em termos da dimensão do tempo e espaço, que continuamos a agir através dos nossos antigos dramas, embora eles já estejam rotos. Digamos que alguém vai embora. Essa pessoa está indo embora e agimos através do melodrama. Adeus, vou sentir sua falta. É terrível você partir. E estamos realmente profundamente aprisionados naquele sentimento. Porém, alguns minutos depois, estaremos totalmente envolvidos no que estivermos fazendo, sem pensar mais naquele melodrama. E quando encontramos a pessoa novamente, parece que se passou somente pouco tempo. Certa noite liguei para um amigo no Texas. Quando eu o tivesse visto há uns 12 anos, quando visitei o casal. Telefonei e começamos a conversar. Em 2 minutos estávamos juntos. Aqueles 12 anos se evaporaram, tinham sumido. Mas o amigo continuava a repetir. Seria muito bom estarmos juntos novamente. E pensei, seria? Onde ele achava que estávamos naquele momento? Bem ali. Vocês acham que esses corpos grandes, grotescos e decadentes, estivessem próximos e se abraçassem, isso seria mais real do que era naquele momento? Ou, quanto ao telefonema naquela situação, seria realmente necessário? Vocês estariam ali, eu estaria ali? Então, costumo dizer às pessoas, não existe ninguém de quem podereis sentir falta novamente, porque ninguém poderá se afastar de mim novamente, e nem eu dessas pessoas. Não vivo mais exclusivamente no plano espaço-tempo. Quando vocês rompem essa identificação com os canais 1 e 2, compreendem que as idas e vindas nunca foram o que parecem realmente ser. Quando vivenciam o mundo através do canal 3 e do outro depois dele, nunca ficarão solitários novamente. Não há possibilidade de se sentir solitário. Para onde poderão ir para ficarem sozinhos? Como posso me afastar de Maharaj? Já lhes falei sobre qual é a viagem dele. Vocês acham que se eu for ao banheiro e trancar a porta, ficarei sozinho? Que tolice! É sempre somente um pensamento. O espírito vivo, a comunidade da nossa consciência, o guru interior, não importa como queiram chamá-lo, será sempre somente um pensamento. Um pensamento. Se estão ocupados, ficando sozinhos, tudo o que têm a fazer é sentar e meditar. Um pensamento. Nenhuma solidão. No momento em que soltarem o pensamento sobre vocês mesmos, como uma entidade separada, que é a que se sente sozinha, ali estaremos nós novamente. E nesse ali estaremos nós novamente, estarão outros seres como eu, e existirá também somente o nós. Porque o canal 4, o você está aí, eu estou aqui, não é o canal final também. Se vocês quiserem ir mais além, falando em termos místicos,
e girarem mais uma vez o controle remoto, descobrirão que, quando olharem para alguém, estarão realmente olhando para si mesmos. Toda forma, a separatividade, será somente uma demonstração passageira. Toda emoção, todo relacionamento, tudo é somente ilusão. Corpos, personalidades, signos astrológicos, almas, tudo é somente você dançando consigo mesmo, fazendo acreditar que é uma entidade separada. O assunto morte é um tópico que geralmente a maioria de nós gostaria de evitar. O Gita nos diz: assim como o habitante do corpo vivencia no corpo a infância, a juventude e a velhice, ele passa para um outro corpo. Certa é a morte para o que nasce, e certo é o nascimento para o que morre. Pelo inevitável, não devemos nos lamentar. Essa é a posição básica que o Gita nos faz confrontar, mas as pessoas têm lido o Gita há anos e continuam a lamentar sobre a morte e permanecendo incrivelmente temerosas em relação a ela. A maioria de nós tenta com afinco manter distância dos pensamentos sobre a morte, especialmente os referentes à nossa própria morte, porque se existe alguma viagem que causa pânico para a maioria dos seres humanos, para a maioria das entidades, é o pensamento de perder a sua identificação na maneira como eles a conhecem. Nossos medos e ansiedades, mais profundamente enraizados, estão ligados à nossa sobrevivência. E embora desejemos falar sobre a morte de uma maneira abstrata, acadêmica, não ansiamos colocá-la muito próxima e a nível pessoal. Não queremos trazê-la para um patamar onde realmente a sentiremos. Então, para personalizar o assunto, para torná-lo familiar e ligá-lo aos nossos sentimentos reais, o que gostaria de fazer aqui é partilhar com vocês uma série de experiências. Experiências que me levaram a mudar as minhas próprias perspectivas sobre a morte. São experiências que me tiraram do que acreditava por volta de 1960 para o que acredito agora. Partilharei essas histórias com vocês porque elas são o somatório daquelas experiências que mudaram a minha perspectiva. Na minha época de psicólogo, estava muito ligado em ver a personalidade e o corpo como reais. E até onde eu sabia, elas não eram somente reais, como a única realidade existente. Por isso acreditava que quando uma pessoa morre, ela está morta, somente isso. E como não havia nada a fazer sobre isso, você poderia ignorar a morte e aproveitar a vida que lhe restava. O jogo da vida, como eu o via na época, era ser feliz ao máximo a cada momento. A morte claramente não estava muito ligada à felicidade. Por isso era melhor evitar ou negar o assunto. Naturalmente, o psicólogo na época teria dito negado. Eu teria dito realisticamente tratado. Então comecei a tomar os psicodélicos e eles vieram a ser os meus primeiros professores verdadeiros sobre a morte. No decorrer das minhas explorações com eles, tive várias experiências nas quais deixei de ser como ordinariamente me conhecia. E depois, pela primeira vez, reentrei na minha conscientização comum. Isso é, em um certo sentido psicológico, eu tinha morrido e renascido, e aquelas experiências mudaram minha relação com a morte de uma maneira muito profunda. Uma dessas experiências de morte e renascimento foi na viagem no motel que já relatei a vocês. Outra aconteceu duramente minha experiência especial com a psilocibina. Peguei os cogumelos na casa de Timothy, como mencionei anteriormente.
Em um estágio da viagem, eu estava sentado sozinho, na semi-escuridão da sala, quando vi, do outro lado dela, a uns 2,5 metros de distância, um sei que fiquei surpreso ao compreender, era de fato eu. Esse eu estava parado do outro lado e estava vestido com um barrete de formatura e um manto acadêmico. Pensei, ali está o Richard Alpert como professor. E dali o ser tirou um por um cada um dos meus papéis sociais: professor, pintor, violoncelista, amante, realizador, papel após papel. Eu os vi como uma série de mudanças de vestimentas. Richard usando um capacete e óculos de proteção do piloto, Richard em um smoking tocando violoncelo, e cada papel eu deixava ir, soltava. Finalmente, o que vi do outro lado da sala era aquele Richard de quando eu era criança, quando meus pais começaram a rotular essa entidade. Ele é um bom menino, ou um mau menino, ou um Richard qualquer. Agora era a essência daquele Richard parada ali. Fiquei um pouco ansioso quando vi aquele. Pensei, terei amnésia se passar por cima deste? Mas reafirmei para mim mesmo, está tudo bem, porque ainda tenho meu corpo. Mas essa se mostrou uma conclusão prematura, porque quando olhei para o sofá onde estava sentado, vi o sofá inteiro, de uma extremidade até a outra, e não havia ninguém sentado ali. Não havia nada no meu treinamento psicológico que tivesse me preparado para aquele momento. Eu estava a ponto de sucumbir e gritar por ti, por causa de uma má viagem, diriam vocês. Quando de repente pensei, com a minha mente humorista de judeu, mas quem está dirigindo a loja? Isso é, quem é que irá gritar? Se tudo que eu pensava que eu fosse, incluindo meu corpo, não era, quem iria gritar? Quem era aquele ser? De repente, toda a ansiedade se dissipou. Saí de mim. Senti que tinha encontrado um novo ser em mim, um que não estava ligado a quem eu sempre pensara que eu fosse. Com isso, aquele que eu sempre pensei que fosse, começou a perder o seu poder de me assustar tanto. Quando o Harvard me dispensara e eu perdera meu cargo de professor universitário, não foi como se eu tivesse perdido a minha identidade. Eu somente perdi um cargo. Quando perdi o meu cabelo, não fora como estou perdendo o meu cabelo. Foi, vejam como está caindo. Minha identidade começou a ficar cada vez menos ligada ao meu corpo, ou à minha personalidade, ou aos meus papéis sociais. A conclusão é que o processo de morrer é semelhante ao de soltar. Então, classifiquei minhas experiências psicodélicas como pequenas inoculações, oportunidades para praticar o desapego, soltar, deixar ir um por um, e depois o maior de todos. Os cogumelos de psilocibina e outros psicodélicos que usei me deram a oportunidade de trabalhar com um processo de desapego, soltar a minha personalidade, meu ego, de tudo que eu pensava que era. E através dessas experiências de morte e renascimento, a minha compreensão da morte mudou. Se vocês se dispusessem a ver a maneira como as dissertações de doutorado confirmam o que já sabemos, uma dissertação apresentada na Universidade da Califórnia, em Berkeley, demonstrou que as pessoas que tinham tomado psicodélicos e pessoas que meditavam há mais de 3 anos eram significativamente menos ansiosas sobre a morte do que qualquer outra pessoa em toda a população. E alguém que fizera ambas as práticas poderia ter dito isso a eles. Um pesquisador, Eric Cast, fez alguns estudos pioneiros na Chicago Medical School
usando o LSD em pacientes com câncer terminal. Um dos pacientes, uma enfermeira, disse: "Sim, sei que estou morrendo de câncer, mas vejam a beleza do universo." Naquele momento, ela se livrou da identificação com o que estava morrendo e se identificara com o universo, no qual sua morte era somente uma pequena parte. Por volta da mesma época em que fiz a minha primeira viagem através dos cogumelos, Tim e eu começamos a trabalhar com Aldous Huxley, que era então professor visitante no MIT. Aldous nos apresentou o Livro Tibetano dos Mortos. É um livro extraordinário, um texto antigo que é lido para os lamas tibetanos na época da sua morte e por 49 dias depois para guiá-los através da experiência de morrer e nas suas consequências. É como ter alguém nos seus calcanhares no momento em que está morrendo e que lhe diz: aqui, fique por um momento, vivencie a sua morte. Solte, ótimo, solte, está tudo bem. Que sistema de apoio! Se o processo da nossa morte o permitisse, provavelmente seria uma boa ideia conseguir uma pessoa para realizá-lo. O livro tibetano dos mortos está ligado aos bardos, ou ilhas, que são os estados de consciência ou planos da realidade que o ser atravessa após ter deixado esse plano físico. Não que essas estações só apareçam no momento da morte. Eles são planos da realidade e estão aí durante todo o tempo. Eles existem aqui e agora. Todas as estações que são mencionadas no Livro dos Mortos estão aqui, se pudéssemos vê-las. Contudo, enquanto estivermos vivos, o ego nos resguardará desses planos. É um dos seus mecanismos para nos manter focalizados nos estados diários da realidade. Mas quando morremos, nossos egos não fazem mais isso. E de repente nos tornamos conscientes desses outros planos. Ficamos abertos para eles e vivenciamos todos os estados. O que aconteceu de extraordinário comigo ao ler o livro tibetano dos mortos foi que fiquei revendo as descrições dos estados intermediários e pensando: meu Deus, foi isso que aconteceu comigo na última quinta-feira à noite, quando tomei aquela psilocibina. Foi muito estranho ter nas mãos um livro de 2.500 anos de existência que descrevia coisas que estávamos experienciando com os psicodélicos, que chamávamos de indescritíveis ou de inefáveis. Aqui estavam elas, e tinham sido escritas e coreografadas há 2.500 anos atrás. Tim e Ralph Metzer, e eu, posteriormente, fizemos uma tradução do livro tibetano dos mortos para uma linguagem de uma viagem psicodélica e a publicamos em um livro chamado A Experiência Psicodélica. Referenciamos o livro dos mortos como um guia para morrer e renascer através do uso dos psicodélicos. Queríamos começar a escrever manuais acessíveis para o uso dos psicodélicos de maneira sagrada. Na mesma época em que passei por todas essas mudanças, através das minhas primeiras experiências com os psicodélicos, minha mãe estava morrendo. Ela tinha um problema no sangue que havia provocado um aumento do baço. E quando finalmente os médicos tiveram que retirá-lo, ela morreu. Atravessar tudo aquilo com ela tornou-se um outro rico ensinamento sobre a morte. Constatei durante o curso da morte de minha mãe a maneira que tentamos encobrir a decadência do corpo, a maneira como tentamos mascará-la. É parte do modo de esconder o que está acontecendo. Me lembro de visitar minha mãe um dia, quando ela estava bem próxima da morte.
Ela estava com uma infecção nas gengivas e as próteses dentárias não se fixavam mais. Por isso, as enfermeiras as tinham retirado. Durante todos aqueles anos em que conhecera minha mãe, nunca me tinha sido permitido vê-la sem os dentes. Agora ali estava ela, quase morta e com o pouco de energia que ainda lhe restava, segurando um leque diante da boca para que seu filho não a visse sem os dentes. Pequenas vinhetas como essa nos mostram o quanto procuramos para afastar qualquer reconhecimento de que o corpo está em decadência. Reconheci a recusa que existe em torno da morte. Quando minha mãe se aproximou do seu último momento, comecei a ficar bastante tempo com ela no hospital. Ia para o hospital apoiado em algum argumento e ela, suas dores controladas pelos vários medicamentos, também se apoiava em alguma coisa. Embora nunca tivesse reconhecido isso, os médicos estavam tratando dela. Era assim que ela dizia. Mamãe e eu nos sentávamos juntos em silêncio e partilhávamos momentos de incrível presença, somente meditando, ficando juntos em silêncios, de mãos dadas. Quando nos sentávamos juntos, outras pessoas entravam no quarto, enfermeiras, médicos, meu pai, minhas tias e tios, e todos estavam envolvidos em uma negativa histeria do que estava acontecendo. Diziam: Gert, você parece bem melhor. E então iam para o corredor e diziam: ela não durará mais uma semana. Era terrível. Ninguém era verdadeiro com ela porque todos tinham medo de reconhecer a morte. A negação permeia todo o sistema e todos os relacionamentos nele contidos. Uma jovem enfermeira me contou uma vez sobre a sua experiência com um paciente que estava morrendo de doença reumática cardíaca. Ela falou como se sentia culpada quando entrava no quarto, todos os dias, sabendo que ela iria viver e ele, um homem da mesma idade que ela, estava perto de morrer. E disse: sabia que ele queria falar comigo, mas eu sempre transformava em algo mais leve. Uma pequena piada ou alguma afirmação evasiva que não se confirmaria. O paciente sabia e eu sabia. Mas quando ele viu as minhas tentativas desesperadas para escapar e sentiu a minha ansiedade, teve pena de mim e guardou para si o que gostaria de ter partilhado com um outro ser humano. E ele morreu e não me abordou mais. Outra enfermeira anotou em seu diário as respostas comuns à pergunta direta dos pacientes. Estou morrendo? Eis a lista. Moralizante. O senhor não deve falar dessa maneira, Sr. Jones. Ninguém sabe quando irá morrer. Constatando fatos. O seu pulso está forte e firme, e a sua cor está boa. Acho que não morrerá hoje, Sr. João. Negação direta. Não acho que morrerá hoje nem amanhã. Falando do paciente para uma outra pessoa. Não sou capaz de lhe dizer isso. Deve perguntar ao médico. Ele saberá melhor o que lhe responder. Filosofando. Ninguém sabe o que o futuro trará. Mudando de assunto. Quem é essa na fotografia de sua mesinha? Brincando com o paciente. Oh, Sr. João, o senhor provavelmente viverá mais do que eu. E finalmente existe a maneira de simplesmente evitar a pergunta, se virar e sair. Em um momento, quando minha mãe e eu estávamos sozinhos no quarto, ela me disse: Rick, sei que vou morrer, mas ninguém fala comigo sobre isso. Então respondi: acho que está certa. Acho que logo deixará o seu corpo. E ela disse: o que você acha que irá acontecer? Bem, não sei realmente, mas tenho notado que à medida que o seu corpo tem lentamente decaído pela doença, não mudou nada muito de importante. Você ainda é quem sei que é,
e ainda sou quem sabe que sou. E estamos aqui, embora essa decadência esteja ocorrendo. Depois continuei. De tudo que li e de tudo que experimentei, tenho uma suspeita de que quando deixar o seu corpo, tudo continuará como era antes. Pode haver alguma confusão a princípio, mas quando essas coisas se resolverem, estaremos aqui. Tivemos momentos como esse, momentos em que minha mãe e eu descobrimos um lugar onde podíamos ter paz juntos. Mas no instante em que o efeito da morfina passava, ou do que estivessem dando a ela voltava imediatamente para a sua maneira de classe média judia. Em vez de reconhecer que estava morrendo, dizia: estou melhorando, estou melhorando. Assumia o controle do cenário. Mude isso, faça aquilo. Na verdade, na última vez em que a vi com vida, eu tinha ido até o seu quarto e estávamos tendo um belo momento juntos. Mas então, o encanador chegou para consertar o seu banheiro. Ela esqueceu por completo que eu estava ali, em seu zelo, para dar ordens ao encanador quanto ao conserto a ser feito. Era a maneira dela de ser uma pessoa ocupada naquele momento em que a vi pela última vez. Tomei LSD para ir ao funeral de minha mãe, o que foi interessante, porque, naturalmente, ela também estava no funeral. Ela e eu nos apoiamos um ao outro e vendo tudo como algo realmente muito belo. Gostamos de ver todas as pessoas amigas se unindo e foi uma ocasião muito feliz para nós dois. Isso me colocou em uma posição bem peculiar, porque segundo o cenário de um funeral, eles tinham colocado as carpideiras da família de um lado do caixão e todos os outros do lado oposto, para que pudessem ver as carpideiras lamentando. Eu estava em um estado de grande felicidade ali com minha mãe, mas compreendi que, com um sorriso, tudo estaria estragado. Vejam, é aquele que toma drogas. Não sabe? Ele ri no próprio funeral da mãe. É o cúmulo da depravação. Mas houve um momento interessante mais tarde, no funeral, quando mamãe e o restante da família participaram do jogo. Em cada um dos seus aniversários de casamento, minha mãe e meu pai tinham sempre trocado entre eles uma rosa vermelha, como um símbolo da continuidade do seu amor um pelo outro. No funeral, o caixão da minha mãe estava coberto com rosas. Quando o caixão estava sendo carregado entre as aleias, ao passar pela fila onde meu pai estava sentado, uma rosa vermelha caiu e rolou até os pés do meu pai. Ali estavam sentados, naquela fila, meu pai, um advogado ultraconservador de Boston e ex-presidente de uma ferrovia. Meu irmão mais velho, corretor bem-sucedido da Bolsa de Nova York, sua esposa, a esposa de um corretor bem-sucedido da Bolsa de Long Island, meu segundo irmão, que na época tinha a impressão de que era o Cristo, e eu. Todos olhamos para a rosa. Naturalmente, conhecíamos a história sobre a troca de rosas nos aniversários. E quando começamos a nos levantar para entrar na fila, meu pai se inclinou e pegou a rosa. Saímos e entramos na limusine para ir ao cemitério. Meu pai segurava a rosa e ninguém disse uma palavra. Finalmente, meu irmão, Cristo, disse: bem, acho que ela lhe enviou uma mensagem. Todos no carro concordamos. Podem imaginar a cena? Não somente Cristo e eu, mas o advogado e o corretor e a mãe de família, todos concordaram. Todos disseram: sim, é isso, ela lhe enviou uma mensagem. Foi um belo momento, no qual as emoções da situação fizeram todos transcenderem o seu cinismo e dúvida e cederem espaço para a possibilidade de que algo como aquilo tivesse realmente acontecido. Essa mensagem viera da minha mãe do além, o que significava que alguma parte dela ainda existia. Naturalmente,
A questão imediata para o meu pai foi: como preservar a rosa? Ele era materialista. Não seria suficiente que tivéssemos recebido a mensagem. Teríamos que preservar a rosa. Aquilo deu início a um frenético plano de ação que levou a inúmeros telefonemas que terminaram com a localização de uma companhia que disse que poderia encerrar a rosa em uma bolha de plástico com um tipo de líquido que a preservaria para sempre, de modo que nós, por toda a eternidade, teríamos a rosa. Enviamos a rosa por via aérea para a companhia e quando ela voltou em sua bolha de plástico, nós a colocamos na moldura da lareira. Bem, os anos se passaram e descobrimos que o procedimento para a preservação da rosa não era infalível, e a rosa murchou e a água ficou preta. E agora, na moldura está o globo com água salobra. Finalmente aconteceu do meu pai se casar novamente com uma mulher maravilhosa e eu conduzi a noiva. E então surgiu a questão do que fazer com aquela lembrança sobre a moldura. O problema de preservar para a eternidade. O que fazer com ela agora? Bem, a rosa gradualmente foi sendo relegada para lugares menos proeminentes e finalmente chegou um armário nos fundos da garagem que guardava todas as coisas que preservávamos para a eternidade. Posteriormente, eu a resgatei e por um longo tempo a mantive sobre a minha mesa de puja, mas em algum momento das minhas inúmeras mudanças, ela sumiu e não sei onde se encontra agora. Meus ensinamentos mais profundos sobre o tema da morte vieram de Maharaj, meu guru. Mas o interessante é que minha mãe manifestou-se várias vezes durante a minha ligação com ele. Primeiro, ela apareceu para mim no teto do meu quarto, no hotel, no Nepal, enquanto eu estava deitado ali tentando me decidir se iria para o Japão com meu amigo David Padua ou se voltaria para a Índia com Bhagavan para fazer uma peregrinação aos templos. Ir ao Japão seria seguro e de primeira classe durante todo o tempo. Voltar para a Índia, por outro lado, significaria que não haveria muito dinheiro, com todos os tipos de percalços e tumultos. Quando me sentei tentando visualizar o que fazer, minha mãe apareceu. Olhou para baixo, para mim, com um olhar que foi ao mesmo tempo aborrecido e agradável. O papel de mãe de classe média estava zangado, dizendo: quando você irá se estabelecer e se tornar um membro responsável da comunidade? Mas a outra parte, agradável dela, dizia: vá, criança, vá. Eu sempre suspeitara da existência dessa outra pequena parte dela, mas não conseguia vê-la porque estava tão acostumado com a mulher de classe média e com todo aquele peso freudiano sobre as mães, totalmente aplicável a ela e a mim. Mas ali estava ela, em um hotel em Katmandu, me encorajando a ir para a Índia, onde, como descobri, Maharaj esperava por mim. Alguns meses depois, quando encontrei Maharaj pela primeira vez, ele iluminou minha mente e abriu meu coração ao falar sobre minha mãe. No dia em que o encontrei, Maharaj disse para mim: sua mãe faleceu no ano passado. Fechou os olhos e disse: seu estômago cresceu muito antes dela morrer, o que tinha sido verdade devido ao aumento do baço. E eu disse sim. Ele então pronunciou a única palavra que disse em inglês, olhou diretamente para mim e disse: baço. Isso é, disse em inglês qual o órgão que tinha matado minha mãe. Aquela palavra fez a minha mente gritar. Como ele sabia? Como ele sabia?
A minha mente parecia uma dessas máquinas de fliperama em movimento e que parou numa sequência. E então meu coração pôde se abrir para ele. No dia seguinte, Maharaj me disse: sabe, sua mãe é um ser superior. Eu disse para o intérprete: ele disse que ela era um ser superior? O intérprete perguntou novamente e Maharaj repetiu: não, não, sua mãe é um ser superior. De repente vivenciei uma situação inversa. Vi este ser superior, que havia assumido uma encarnação como uma mulher judia de classe média de Boston, mas que tinha, de alguma maneira sutil, apoiado todas as minhas escapadas e, ao mesmo tempo, mantiveram uma aparência de total respeitabilidade de classe média. Na verdade, enganando a si mesma com um disfarce na maior parte do tempo. Comecei a percebê-la de outra maneira através daquele comentário do Maharaj e apreciar o ser por trás dos papéis temporários que ambos desempenhamos. Maharaj reorientou totalmente as minhas atitudes em relação à morte. Ele falou com frequência sobre ela. E dizia coisas como: o corpo morre, mas não a alma. O corpo se desfaz, tudo é impermanente, exceto o amor de Deus. Você não pode levar nada quando morre, porque o mundo é somente um sonho, uma ilusão. Para Maharaj, a morte era como escapar da prisão dessa ilusão, escapar da cadeia central, ele a chamava. Um dia, caminhando com um dos devotos, Maharaj disse: fulana, essa senhora devota acabou de morrer. Então riu muito. O devoto que estava com ele disse: seu carrasco, está rindo de quê, se ela acabou de morrer? Maharaj pareceu surpreso e disse: você acha que pretendo ser um boneco? E com isso queria dizer: devo fazer acreditar que estou triste? Ela terminou o seu trabalho e deixou o palco. Um dia Maharaj estava deitado em seu catre no templo e de repente se sentou e disse: tem alguém aqui. As pessoas em torno dele disseram: não, Maharaj, não há ninguém aqui. E ele respondeu: sim, sim, alguém acabou de chegar. Ninguém acredita que sei das coisas. Um minuto depois, um homem entrou no complexo e foi até o catre do Maharaj. Era o servo de um de seus antigos devotos. Maharaj gritou para ele: não vou, não vou. Sei que ele está morrendo, mas não vou. O homem disse: como sabe disso, Maharaj? Nem mesmo a família sabe. E ele está morrendo e está chamando pelo Senhor. E Maharaj disse: não, 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 não vou. Todos imploraram: por favor, vá, Maharaj. Esse homem tem sido seu devoto há tanto tempo. E Maharaj continuou a dizer: não, não vou. Finalmente, Maharaj se esticou e apanhou uma banana. Ele a deu ao homem e disse: dê a ele essa banana e ele ficará bem. O servo se inclinou, agradeceu e correu para casa com a banana. Amassou a fruta e alimentou o moribundo com ela. O homem comeu a banana e, quando engoliu o último pedaço, morreu. O que temos a aprender com essa história? Que ficou tudo bem? Maharaj não disse que o homem iria viver. Disse que ficaria bem. Por que achamos que deveria significar a permanência nessa encarnação? Quando fui à Índia pela primeira vez, em 67, ainda estava na minha fase de Land Rover. Meu amigo David e eu estávamos andando pela Índia em um grande Land Rover, ouvindo um concerto de Vivaldi no gravador, comendo atum enlatado, bebendo água clorada e mantendo os vidros fechados para que os germes não entrassem. Quando chegamos a Benares, ficamos em um hotel do tipo inglês de primeira classe. Mas quando saí às ruas, estava tudo ali para ser visto. Benares é a cidade dos mortos na Índia. E a morte não é escondida da maneira como é na nossa cultura. Em Benares, quando alguém morre, a pessoa é enrolada em um
pano laranja e colocada em um tipo de maca de madeira. Então, é carregada pelas ruas até os ghats de cremação ao ar livre, e todos entoando o nome de Rama. Bem, diferente dos nossos funerais, que tornaram tudo tão antisséptico, os hindus tentam ir para Benares para morrer, porque se você morrer ali, Shiva vem e sussurra o nome de Rama em seu ouvido no momento de sua morte, o que traz a iluminação. Em outras palavras, quando você compreende todo o processo, é um lugar muito auspicioso para morrer. A cena em Benares, como a leitura do Livro dos Mortos pelos monges tibetanos, reflete uma compreensão de que é importante a maneira como orientamos a nossa mente no momento da nossa morte. Ambos os sistemas são reencarnacionistas e ambos incluem dois dos principais ingredientes na visão espiritual da morte. Primeiro, que é importante o que você está pensando no momento da morte. E segundo, que a chave para não renascer é não ter apegos. Benares e o Livro dos Mortos, cada um deles cria um contexto através do qual você pode, no momento da morte, bater direto na porta e cair nos braços de Deus. Cada um cria um grupo de símbolos e um grupo de rituais que, no momento da morte, estão ali para lembrá-lo disso. Krishna diz no Gita: no momento da morte, pense em mim. São técnicas de indução. Mas não vi nada disso naquela primeira vez em Benares. Quando caminhei pelas ruas, o que vi então foram todos aqueles seres humanos literalmente reduzidos a pele e ossos, muitos deles com lepra ou outras doenças terríveis. Eles se arrastavam com sua tigela de esmolas, centenas e centenas deles. Cada um tinha uma pequena bolsa atada à sua tanga ou sari, que continha somente as moedas para comprar a madeira para suas piras funerárias. E ali estava eu caminhando pelas ruas de Benares. Tinha acabado de desfrutar de uma grande refeição em um belo restaurante, com sorvete de sobremesa, que provavelmente custara mais do que aquelas pessoas jamais tinham tido de uma só vez em todas as suas vidas. Levava o meu talão de cheques de viagem no bolso e tinha saído para ver Benares. Mas quanto mais via, mais desconfortável me sentia, porque estava sentindo uma piedade incrível por todas aquelas pessoas ali. O pensamento de levar cheques de viagem, enquanto elas estavam ali, sem ter o suficiente para comer, foi insuportável. Literalmente, voei de volta para o quarto do hotel e me escondi debaixo da cama. Era demais para mim. De certa forma, era como o encontro de Buda com a velhice, a doença e a morte. Não tinham se passado muitos meses quando voltei a Benares, mas dessa vez já tinha estado com o Maharaj e estava, portanto, aberto para as novas possibilidades sobre a natureza do jogo. E com isso tinha começado a compreender o que Benares significava. Desci até os ghats de cremação. Os ghats de cremação são locais das margens do rio Ganges, onde os corpos são cremados, onde os fogos da cremação queimam desde sempre. Passei toda uma noite entre os ghats, com corpos queimando à minha volta, sentindo a fumaça da carne queimando, vendo os crânios sendo quebrados com uma vareta e ouvindo Shiva murmurando: Rama, Rama, Rama. E então, quando olhei para aquelas pessoas se arrastando pelas ruas, vi algo totalmente novo. Vi sob o ponto de vista delas. E para minha surpresa, de repente vi que o que estavam sentindo era uma grande piedade por mim, porque sabiam que elas tinham alcançado, e as chances de que eu conseguisse alcançar eram, na verdade, muito tênues. Olhem para mim correndo, sem saber para onde estou indo. A situação tinha virado.
E com essa nova compreensão sobre o que estava acontecendo, o que vi foi a profunda alegria da cena. Na pira funerária de Maharaj, estava um antigo devoto que cantou e cantou durante toda a noite, com toda a força dos seus pulmões. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. No dia seguinte, as pessoas perguntaram a ele por que cantara daquela maneira, sem nenhum vestígio de tristeza. E ele respondeu: quando olhei para a pira funerária, vi Maharaj sentado, com as costas eretas e rindo, e Rama próximo a ele, despejando o ghee sobre a sua cabeça para que ele queimasse mais rapidamente. E acima da sua cabeça estavam os deuses e deusas cobrindo-o com flores. O corpo morre, mas a alma não. Isso é o que Maharaj estava nos dizendo. Foi o que Cristo também tentou nos dizer. O que Cristo estava dizendo para nós era: vejam, não temam. Vou mostrar como é feito. Vocês estão preocupados porque vou passar por tudo isso. Contudo, não tenham mais medo. Vou passar por todo o sofrimento, até o sofrimento da dúvida final. Pai, por que me abandonaste? Vou assumir tudo, para que vejam que está tudo bem. Até morrerei e mostrarei que não é tão horrível, e depois voltarei para que saibam que está tudo bem, que nada muda muito com a morte. Comecei a enxergar o poder da libertação contido nesse ensinamento, com a condição que tivéssemos ultrapassado o pobre Cristo pregado na cruz. Não há nada a temer. Esse foi o verdadeiro ensinamento do Cristo. Quando Ramana Maharishi estava morrendo de câncer, seus devotos disseram: por favor, Baba, cure-se. E ele disse: não, esse corpo está acabado. E eles imploraram: não nos deixe, não nos deixe. E começaram a chorar. Ele olhou para eles com perplexidade e então disse: deixar vocês? Não sejam tolos. Para onde eu irei? Ele estava dizendo para eles: estou aqui. Isso não muda. É somente o corpo que está indo. Bem, todas essas experiências com os psicodélicos, com minha mãe e com o Maharaj, começaram a fazer sentido para mim e a remodelar o que eu pensava sobre a morte. Elas me deram uma nova perspectiva sobre as coisas e comecei a ver a maneira como nós, como uma cultura, realmente complicávamos todo o assunto para nós mesmos. Tentamos com afinco fingir que, se escondermos a morte no armário e nunca a mencionarmos, a uma pessoa educada, ela não existirá. Mas a verdade é que quanto mais tentamos nos esconder dela, mais aterradora ela fica. Compreendi, e isso me levou a decidir a começar a pensar mais sobre a morte, a começar a falar mais sobre ela em minhas conferências e a ficar mais envolvido com ela em meu trabalho. E ficou claro para mim que uma maneira óbvia de me envolver seria começar a ficar próximo de pessoas que morriam. Jeanne Pfeiffer era amiga de Aldous e Laura Huxley, e quando a conheci, estava morrendo de câncer pélvico. Jeanne era uma intelectual, fazia parte do grupo Geração Perdida, de Ernest Hemingway, e não era ligada a qualquer tipo de misticismo. Achava que tudo aquilo era besteira. Quando fui visitá-la pela primeira vez, ela ainda estava cheia de argumentos. Me perguntou: o que você acha sobre esse negócio de morrer? Eu disse o que pensava e ela respondeu: acho tudo uma asneira. Algumas semanas depois voltei a visitá-la. Estava então muito fraca. Fraca demais para falar comigo e com muitas dores.
O câncer estava atacando os nervos do estômago e das coxas, e ela se contorcia de dor sem parar sobre a cama. Fui até o quarto de Jeanne, sentei-me ao lado de sua cama e comecei a meditar. Mas não meditei me afastando dela para dentro de mim. Meditei com meus olhos abertos e meditei sobre o seu corpo decadente. Utilizei uma meditação budista que os monges fazem tradicionalmente, sobre campos de sepulturas, onde os corpos são deixados para se decompor. Os monges vão e meditam sobre o cadáver inchado, sobre o cadáver apodrecido, sobre o corpo infestado de vermes e, finalmente, sobre o esqueleto. O valor da meditação era o afrouxamento do apego ao corpo. Algumas pessoas têm aversão a tudo isso. Acham que a meditação sobre o cadáver é muito negativa, mas ela realmente contra-ataca toda a negação e a positividade de Poliana, na qual nos perdemos. Ao meditar ali com Jeanne, vi o corpo decadente e vi a dor. Mas em vez de ficar assustado com as emoções que surgiram, deixei os sentimentos se firmarem. E ao mesmo tempo, era testemunha de tudo. Estava tudo bem ali. A beleza aterrorizante do universo. Havia paz, muita paz no quarto e muita, muita profundidade. Todo o espaço estava preenchido com um tipo de brilho púrpura. Era um momento extraordinário. Após termos permanecido nesse espaço, talvez por uns 20 minutos ou mais, Jeanne se virou para mim e disse: "Sinto-me em paz." Embora, durante todo o tempo, seu corpo tremesse pela dor, a dor ainda estava ali, não tinha ido embora. Mas Jeanne se retirara do local onde estava identificada, em ser a pessoa que sentia a dor. Não era mais o que costumava ser. Tinha se conectado com quem era por trás disso. Aquela experiência com Jeanne me ensinou um pouco sobre como podemos trabalhar com a dor. O mais difícil sobre a morte é a dor e o medo. Se não estivermos preparados, se não estivermos conscientes, a dor e o medo criarão muita confusão. Nossa mente se perderá neles. Precisamos de estratégias para nos aproximarmos deles. Quando meditamos e nossas pernas doem, ou doem os nossos joelhos, e aprendemos a como sentar com aquela dor, a se abrir para ela, estamos iniciando a longa jornada para aprender a lidar com qualquer dor intensa ou inesperada que possa estar ligada à nossa morte. Jeanne foi um mestre para mim, mostrando essa necessidade e me ajudando a ver como lidar com esse tipo de dor.